Aqui no caso, tá? É um boletim, certo? Esse boletim é um boletim simples também, aonde ele obviamente vem com a média final, mas diferente, tá? Daquela sintaxe que é igual, média, e eu vou puxar os valores para ser algo mais rápido, algo mais prático. Eu vou fazer de uma maneira manual, tá? Por que eu vou fazer isso com vocês? Essa primeira sintaxe que a gente aprendeu, que é sempre igual, aí pega lá o intervalo, né, que é a célula, aí coloca a operação matemática, ou mais, ou menos, ou multiplicação, não importa, tá? E pegando a outra sintaxe, no caso, certo? Essa sintaxe que vocês aprenderam, essa sintaxe, ela tem várias formas de se fazer ela, tá? Lembra o seguinte, gente. Quando a gente está trabalhando com matemática, a gente tem que entender um pequeno porém. Toda regra de matemática, ela serve para tudo. Tem uma regrinha de matemática que isso eu falei para vocês, acho que no começo do curso, até de forma presencial, que tem uma lógica que se obedece. Exemplo, eu tenho a minha equação, onde aquela equação eu posso começar por divisão, multiplicação, aí vem a minha subtração e a minha soma. Aí tem equações que eu posso começar pela minha multiplicação, porque não vai ter a divisão, aí vai ter só a minha soma e a minha subtração. Aí eu dou preferência a quem? A subtração e depois soma. Correto ou não? Quero a opinião de Não, vocês dois. Correto? acho que não. Como é? Primeiro soma, acho que depois divide. É. Ou Quem concorda com o Euston? E quem não concorda com o Euston? Quem não concorda com o Euston, dê sua opinião também. Pode repetir, Carol, por favor? Ó, eu tenho uma equação aonde tem lá os meus sinais, que é divisão, multiplicação, aí tem a minha soma e tem a minha subtração. Eu começo por qual primeiro? Multiplicação. E depois? Divisão. Depois? Soma. E o último subtrai, né? Uhum. Tem essa lógica que o Alisson falou que está totalmente certo. Euston, no caso, o seu não está certo porque jamais, quando tem uma multiplicação e uma divisão, você nunca pode começar pelos outros sinais, que é uma soma ou uma subtração, certo? Jamais. Tem uma lógica, vai depender da sua equação, obviamente, mas ou começa por multiplicação ou começa por divisão, certo? É a primeira regra, é a primeira lógica, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente está trabalhando em cima aqui de planilhas, que isso aqui é uma planilha, porém eu já sei que é, no caso, um boletim. Eu tenho que entender uma lógica, certo? Se eu vou querer fazer uma soma e depois eu vou querer fazer uma divisão, eu não posso fazer dessa forma, ó. Mais outra célula, mais outra célula, mais outra célula. Divide. Todo mundo já sabe, né, que quando se trata de média, eu vou pegar, no caso, os meus meses, no caso que eu fiz as provas, que foram, no caso, 4 meses aí no espaçar do ano, né? Então, eu vou fazer a divisão por 4. Ou, para entendimento melhor, existe 4 vezes no ano que eu preciso fazer prova, né? Então, eu venho e coloco /4. Quando eu vou fazer aqui a minha conta, o meu enter, presta atenção, ó. Euston, também, a forma como você falou, tá? Eu tenho a minha soma e eu tenho a minha divisão. Preste atenção qual é o primeiro erro aqui, tá? Que ele, no caso, tendo uma divisão, ele começou a fazer a soma,
tá? E automaticamente deu o valor certo ou errado. A minha média tá certo ou errado, galera? É bem simples, tá? Errado. Tá certo ou errado? Errado. 100% errado, tá? Não existe média 17,5. Até porque a média final, no máximo estourando, é um 10, né? Tem aquela velha reclamação da galera que gosta de realmente se empenhar muito nos estudos, que a média vai com 10 e ainda está sobrando um ponto. Aí diz assim, ah, mas por que que não colocam um ponto aqui na minha média, eu fico com 11? Não existe. Né? Se existisse, era ótimo. Mas, assim, isso aqui, para vocês terem noção, tá? Bora trabalhar agora com concurso. Caiu aqui no seu concurso, tá? Uma pergunta para você, é o seguinte. No Google Planilhas, existe uma tabela chamada boletim, aonde o primeiro valor é igual, tá? Mais. Aí tem aqui igual. Tem vezes que ele coloca um mais, tá? Aqui na frente, só para enganar vocês. Mais B4, então você já sabe que está errado. Igual B4 mais C4 mais D4 mais E4 dividido por 4. Retorna o valor, aí ele vai colocar lá um valor padrão, tá? Aí ele vai pedir para você marcar a sintaxe verdadeira. Aí vai ter lá outras sintaxes, igual B4 menos C4 mais B4 menos E4. Se é média, então já não tem menos, então já está errado, tá? Essa parte de concurso cai dessa forma, você tem que entender o seguinte, você tem que entender que a minha regra de matemática, ela vai persistir também aqui dentro, tá? Na minha tabela, que não importa se é Excel, se é LibreOffice, se é Google Planilhas, ela vai ter que obedecer assim, ó. Igual, parêntese, as minhas células, fecha parêntese. Enter. Agora sim, tá? Por quê? Prestem atenção. A diferença de eu usar parêntese e eu não usar parêntese. A diferença é gigantesca. Por quê? Primeiro de tudo, que aqui eu estou forçando, tá? A fazer primeiro a soma e depois, tá? Da soma, eu fazer a divisão. Eu estou forçando quando eu coloquei esse parêntese, tá? E sem o parêntese, eu não estou forçando nada. Sem o parêntese, eu estou dizendo assim, ó, faz a minha sequência. Por isso que naquela hora o resultado deu 17,5 e agora deu 5,5. Beleza? Entenderam a diferença? Todo mundo entendeu? Entendeu? Lá, Entendi, sim. ela, Tailane, Bruno. Entendi, sim. Show de bola. Presta atenção agora. Sempre qualquer... Como eu estou? Tem que usar os parênteses, né? Isso, a diferença de parênteses e não parênteses, principalmente aquela regrinha, tá? Que você tem que entender por quem começa por quem, tá? Exemplo, se na sua Certo. equação tem uma divisão, só a divisão depois é mais e menos, então você vai começar pela divisão. Se na sua equação tem divisão e multiplicação, começa-se pela divisão, depois multiplicação, tá? Se a sua tem só a multiplicação e mais e menos, então você começa pela multiplicação. Nunca comece por uma soma ou por uma subtração. Entendam o seguinte, matemática, ela traz valores. Então, se você está fazendo uma prova de concurso de Enem da escola, os professores, tá? Eles procuram todos os resultados. Então, deixa eu informar uma coisa para vocês. Essa primeira, tá? Aqui, ó, essa primeira fileira de português, o resultado deu 5,5. O seu professor, ele vai fazer com que você trabalhe a mente. A mesma coisa, tá? De um Enem, a mesma coisa de um concurso público. Se você não sabe dessa regra, tá?
que começa primeiro pela divisão, para depois fazer a soma e os demais, você vai achar um valor e nesse valor vai estar lá na sua resposta. Então, um conselho. Quando vocês forem fazer prova de matemática, nunca marque logo de cara aquela resposta. Porque geralmente, gente, aquela resposta que você marcou e as outras respostas que estão ali nas opções A, B, C, D, E, todas aquelas opções, por onde vocês fazerem os cálculos, vai bater aquele valor. Só vai bater o valor correto se você souber fazer a fórmula correta, tá? Então, a mesma coisa que eu estou mostrando para vocês de uma maneira virtual, tá? Que no caso é aqui no Google Planilhas, Excel ou LibreOffice, beleza? Então, essa primeira regrinha é bem simples. Eu estou trabalhando com uma sintaxe simples, tá? Que é a sintaxe onde eu só faço apontamentos de células e com as minhas operações matemáticas. Eu quero utilizar duas operações matemáticas. Fica por livre arbítrio, tá? Isso aí você é livre. Não é obrigado você fazer as sintaxes que é igual, soma, igual, média, igual, mínima, igual, multi. Não é obrigado você fazer elas, tá? Até porque eu posso utilizar duas ou até mais, tá? Operações matemáticas. O que é que eu tenho que saber? Aonde vai entrar parêntese, aonde vai entrar colchete, aonde vai entrar chave, no mesmo jeito que vocês fazem de maneira manual, beleza? Então, aqui a gente já sabe que o nosso primeiro resultado é esse. Presta atenção como agora se tornou fácil. Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Vocês estão vendo que o meu cursor, tá? Que é essa minha setinha que ela fica andando quando eu estou colocando o mouse, aonde eu coloco, ela faz alterações. Ó, se eu colocar aqui em cima da linha, ela modifica para essa mãozinha. Se eu colocar mesmo nesse meu quadradinho azul que está me mostrando aqui, ele vai me formar uma cruz. O que é que significa isso? Alça de preenchimento. Eu clico, seguro e arrasto. E automaticamente vai fazer para mim. Professora, isso é uma mágica? Não. Isso é um modo, uma função, tá? Que no caso a tabela tem para auto-preenchimento. Prestem atenção neste bizu. Você só utiliza a alça de preenchimento quando todos os seus valores você for fazer a mesma coisa, a mesma função, o mesmo cálculo. Exemplo, a sua primeira aqui, que é de português, você fez essa função, que foi igual, parêntese, a soma dentro e fora que está a divisão. Nessa sua segunda, se você fosse fazer uma simples subtração, você jamais poderia utilizar a alça de preenchimento. Por quê? Porque aqui a sua primeira, você está fazendo um cálculo de soma e divisão. E nessa sua segunda, você já está fazendo outra coisa. Então, como é que você vai fazer a alça de preenchimento, ou seja, auto se preencher? Os valores aqui, eles só se alteram por quê? Excel, LibreOffice, Google Planilhas, eles são software altamente inteligente que ele identifica o que você quer fazer saltitando linhas. Por isso que a alça de preenchimento, ela obedece. Beleza? Outro bizu. Aqui, para quem não lembra, na ordem matemática, depois da vírgula são casas decimais, certo? Essas suas casas decimais, se tratando de números inexatos, tá? Que são números quebrados, eles jamais podem ficar com duas casas decimais, com três casas decimais. Não pode, tá? Porque isso aqui já soa outra coisa matemática. Como é que você faz para você tirar e arredondar ao mesmo tempo? Você vai lá na formatação dos números, tá? Onde você transforma em dinheiro, em porcentagem, e você vem e vai tirar
uma casa decimal, ó, diminuir o número de casas decimais. Automaticamente você retira e ele arredonda para você. Então, você vai fazer do mesmo jeito em todas. Aí eu pergunto para você o seguinte, se essa minha primeira eu tivesse feito a configuração de casa decimal, os demais iriam obedecer? Sim, principalmente por alça de preenchimento, tá? Deixa eu colocar aqui, voltar para vocês verem. Encontrei meu valor, aonde eu vou utilizar diminuir, no caso, a casa decimal, aonde vai arredondar para mim, tá? E toda prova, no caso, arredonda automático. Eu vindo aqui, ó, ele automaticamente, ele faz o arredondamento para mim, automaticamente, tá? Então, uma coisa bem simples, que muita gente ou não sabe, ou passa por despercebido, tá? Mas é você utilizar funções, cálculos altamente simples, que vocês fazem qualquer tipo de cálculo. Uma coisa bem interessante que eu nunca me esqueço na minha vida. Eu tinha um professor, que graças a Deus ainda ele é vivo, né? Então eu tenho ainda ele como professor, que no caso é um professor de matemática chamado Horis Tchaikovsky. O cara era altamente inteligente, e principalmente ele falava assim pra gente, ó, todo cálculo matemático, ele é obedecido por operações básicas matemáticas. Ou seja, toda equação você consegue resolver por soma, subtração, divisão, multiplicação. Toda a parte de cálculos científicos, né, que é matemática financeira, operações básicas. Cálculos relacionados a computadores, né, que é isso aqui que nós estamos fazendo, operações básicas matemáticas. Ou seja, hoje, né, depois que eu passei a ser professora, que eu tenho a noção. Por quê? Só basta você saber entender regras, tá? Só isso. Como eu expliquei para vocês, essa regra bem simples, aonde se eu tiro o parêntese, ele me dá outro valor. Se eu coloco parênteses, eu já trabalho com outro valor. Só para vocês terem a noção de diferença, tá? Entre eu saber uma regra e eu não saber uma regra. Para a gente finalizar essa explicação, existe outra coisinha bem legal, tá? Que é aqui em formatar, alterar, que no caso, as cores. Para você deixar uma tabela padrão, você pode trabalhar com cores existentes, aonde ele já vem uma formatação de auto-preenchimento, certo? E principalmente as cores padrões que se utiliza em tabelas, tá? Então é bem simples, você vem aqui em formatar cores alternadas. Aí ela vai trabalhar com as cores que você deseja nas células. Uma coisa bem engraçada é que bem aqui onde vocês estão enxergando, você pode trabalhar, tá, com o intervalo. O que é que significa isso? Aqui ele está dizendo que do meu A1 até o meu G7, que é o limite, eu vou sair preenchendo toda a minha tabela com as cores. Aqui você pode fazer alterações, tá? Vou colocar aqui de A1 e eu só vou querer até o meu E7. Vem e automaticamente ele anula, tá? Ele faz a anulação do meu F e do meu G. Então, ele só vai ter o auto-preenchimento de cores de A1 até o E. Aqui você vai alterando e modificando. Você pode colocar rodapé, tira do título, deixa só no rodapé, tira do rodapé. Aqui você pode trabalhar com só as cores do título, aonde é preferível, tá? Cores padrões, ou você personalizar a sua própria cor existente. Algo bem legal também, tá? É aqui, ó, vocês estão enxergando que aqui eu tenho a cor, tá? Que tem hexadecimal, e bem aqui eu tenho um código, tá?
cores. Esse código de cores, ele é livre. Eu posso pesquisar na internet, tá? Cores que eu quero trabalhar, cores diferentes, e eu colocar aqui, ó. Só faço um Ctrl C, Ctrl V, tá? E automaticamente ele acha. Certo? E ele vai me dando cores aí, padrões que eu quero que ele obedeça, tá? Só este detalhezinho bem simples também para vocês. Bora agora, antes de finalizar o tempo, bora explicar como vai ser a provinha de vocês, que no caso a provinha é bem simples, tá? Eu não digo nem que é uma prova, eu digo que é um testezinho, tão simples. Valendo nota, todo mundo já sabe que é de 0 a 10, tá? Aqui vocês vão ter um tempo para vocês poderem me entregar, não se preocupem. O que é que vocês irão fazer? Aqui, no caso, eu tenho o meu chamado contra-cheque ou olerite, tá? Professora, como é que eu faço um contra-cheque ou olerite no meu Google Planilhas? Você vai trabalhar com mesclagem, só isso, e com bordas. Professora, eu primeiro começo mesclando ou eu primeiro começo colocando as informações? Primeiro você começa mesclando as células para depois você colocar todas essas informações que está aqui dentro. Por quê? Se você primeiro colocar a informação para depois mesclar, vai desconfigurar. Então, primeiro você mescla e depois você coloca as informações aqui dentro. Quando você está trabalhando com as informações, colocando dentro das suas células que está mesclada, você tem o livre-arbítrio, tá? De você colocar alinhamento e você mexer com espaçamento, tá? Então, você vai fazer justamente isto aqui, todas essas informações, tá? No seu Google Planilhas. Porém, esse seu olerite vai ter que estar cheio de informações. Quais são as informações? O salário que você ganha, que no caso é 1.039, o seu nome completo como funcionário, o endereço você vai utilizar o do próprio SEDASP, você vai colocar o mês e o ano, você vai colocar a sua função, que é estagiário administrativo. Os valores, no caso, estão aqui, ó. O seu INSS é 8%, FGTS 8%, vale alimentação, tá? 6%, e vale transporte 6%. Vocês irão fazer os cálculos e você vai colocar aqui. Bora lá. Professora, como é que eu vou fazer? Na sua descrição, tá? Na sua descrição vai ter que ter o seu salário base, que no caso é 1.039. Na sua descrição vai ter que ter INSS, FGTS, Vale Alimentação e Vale Transporte. Tudo aqui. Professora, e o código? O código você pode começar pela numeração 001, 002, 003, beleza? Aqui no caso, o que é os proventos, galera? É o que você vai receber. Então, você só coloca 1.039 aqui dentro. E os descontos? Aí sim, vai vir o desconto de INSS, 8%, FGTS, 8%, tudo aqui dentro do desconto. Beleza? Aqui em cima é o seu nome completo, o endereço que você vai colocar lá do SEDASP, que você vai fazer uma pesquisa bem ligeirinho lá no Googlezinho e vai achar, tá? O mês e o ano que nós estamos, beleza? Vai repetir de novo o nome do funcionário, que no caso é você, com o seu nome completo, e do lugar de você colocar vendedor, tá aqui a sua função, que é estagiário administrativo, tá? O que é que vocês irão me retornar? Aqui embaixo, eu quero saber o total que você vai retirar desse seu valor, ou seja, os descontos, tá? Você vai fazer justamente aqueles cálculos que eu já expliquei para vocês, colocando bem aqui o total que você vai ganhar.
o total do desconto, certo? De todos os descontos, prestem atenção. O desconto, eu não quero em porcentagem não, tá? Porcentagem vai vir aqui dentro. Você vai fazer a soma dos descontos, mas eu quero que vocês me tragam bem aqui, ó, total do desconto em reais, em dinheiro, tá? Valor líquido que você vai receber é justamente o seu desconto que você vai tirar do seu dinheiro. Ou seja, 1.039 menos todos esses descontos aqui, tá? Aí você vai colocar aqui no nosso valor líquido. Beleza? É, no caso, uma prova simples, até porque vocês já fizeram esses cálculos, vocês já estudaram esses cálculos. Hoje, vocês estão 100% aptos, tá? A fazer também esse seu olerite aqui no Google Planilhas, então não tem dificuldade, beleza? Como é que vai ser o prazo, tá? Nós temos, no caso, 4 minutos aqui nessa sala. Eu vou sair dessa sala, vou entrar em outra sala, todo mundo vai entrar, beleza? Nessa sala que eu vou fazer, no caso, a chamada de vocês e vocês já poderão começar a fazer, no caso, o oleritezinho. Todo mundo entendeu? Vou pegar Sim. isso aqui e vou jogar lá, Sim, Carol. tá? Uhum. Vou pegar aqui logo as fotos e jogar logo lá no grupo. A foto do olerite. Foto do olerite e a foto, no caso, aqui das informações que vocês precisam saber para poder começar a provinha de vocês, tá? Saindo agora dessa sala, já retorno para poder vocês entrarem todo mundo e eu fazer a chamada de vocês, tá?